Bom dia, crianças. Estamos voltando aqui na sala de matemática e hoje a gente vai começar fazendo a correção de nossa atividade da aula passada. No dia 11/5 eu passei a atividade da quarta questão, letra A, B e C, e a quinta questão para vocês resolverem. Então vamos fazer aqui a quarta questão. Bom, a quarta questão diz assim: dizemos que uma proporção só existe se pudermos verificar a propriedade fundamental da proporção, que foi aquela que eu passei, na aula passada. Foi essa daqui, ó. Propriedade da proporção, aquela que você multiplica os meios e iguala com a multiplicação dos extremos e faz com que os dois lados tenham resultados iguais, certo? Então, continuo dizendo na quarta questão: assim verifique se as igualdades abaixo formam uma proporção, certo? Se isso aqui de fato é verdadeiro. Como é que a gente faz? A gente vai ter aqui que fazer de fato a aplicação. A gente multiplica os valores da diagonal aqui, ó, 3 vezes 15, e a gente diz que isso é igual a 9 vezes 5. Se essas multiplicações derem iguais, quer dizer que isso é verdadeiro. 3 vezes 5 dá 45. 9 vezes 5 dá 45. Portanto, isso aqui é verdadeiro. Esse daqui, ó, 1/7 igual a 7. Será que isso é verdadeiro? Bom, a gente tem que lembrar que sempre quando eu tenho um número isolado, eu posso subentender que embaixo tem o número 1. Então, faça assim, ó, para ficar mais bonitinho, né? Imagine que aqui embaixo tem um número 1, aí qual vai ser o meio, ó? 1 vezes 1 tem que ser igual a 7 vezes 7. Isso é verdade? Bom, 1 vezes 1 dá 1. 7 vezes 7 dá 49. Isso é verdadeiro? 1 é igual a 49? Nunca. Portanto, isso não é uma proporção, isso é falso, certo? Dizer isso aqui é uma mentira. 7 vezes 40. 7 vezes 40, a gente está verificando, multiplica os meios, igual a 21 vezes 8. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Nós vamos fazer na calculadora para ser mais rápido. Então, é 7 vezes 40 dá 280. E a gente está dizendo que isso é igual a 21 vezes 8. 21 vezes 8 dá 168. Isso é falso. Então, como isso aqui dá resultados diferentes, não é uma proporção, certo? Bem simples. Quinta questão. Pedro tem 12 anos, né? Mas vamos acompanhar. Pedro tem 12 anos. E a razão entre a idade de Pedro, eu coloquei aqui, ó. Pedro tem 12 anos. A idade do pai a gente não sabe. Mas eu sei que a razão, ó, de Pedro e pai, ó, é igual a 1/4. Quer dizer que a idade de Pedro sobre a idade do pai, quando eu simplifico, dá 1/4, certo? Ele quer saber qual é a idade do pai de Pedro, né? Então, o que é que a gente tem, ó? Quem é Pedro? Qual é a idade de Pedro? 12. Então, a gente fica com isso aqui, ó. 12 sobre a idade do pai, que a gente não sabe ainda, é igual a 1/4. Certo? Bom, o que foi que aconteceu aqui? Eu quero que você analise, né, o seguinte caso, ó. Daqui para cá, foi que eu multipliquei por quanto? De 1 para chegar em 12, eu multiplico por quanto? Não é por 12, ó? Olha, perceba, ó. De 1 para chegar em 12, eu multiplico por 12. Então, se em cima eu multiplico por 12, embaixo eu também multiplico por 12. Então, quanto é que vai dar 4 vezes 12? 4 vezes 12 dá 48. Então, quer dizer que a idade do pai é 48.
Mas, Mel, que eu só sei aplicar isso aqui que você me ensinou. Como é que eu posso fazer? Bem simples, ó. A idade do pai vezes 1. Qualquer coisa vezes 1 nela mesma. Então, a idade do pai vai ser igual a 12 vezes 4, que é 48. Acabou. A idade do pai é 48. Então, se ficou com alguma dúvida, volta no vídeo. Tenta resolver, viu? A gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre estatística. Eu quero que você desconsidere esse lado, né? Porque esse lado aqui vai ficar para a próxima aula. A gente vai falar só sobre isso aqui. Então, o que é estatística? Estatística é a área da matemática que estuda a frequência da ocorrência dos eventos. Então, o que seria um evento? Um evento nada mais é do que um acontecimento, né? Então, qualquer coisa que acontece, eu consigo analisar e ver a sua frequência. Frequência dá a ideia de quantas vezes aquilo acontece. O tamanho das vezes passa essa ideia para a gente. Então, a estatística analisa isso. E o que essa estatística faz detalhadamente? Ela coleta dados, analisa esses dados, interpreta e mostra de alguma maneira. Geralmente ela mostra a partir de gráficos, certo? Geralmente ela vai mostrar a partir de gráficos, que a gente vai entender o que de fato é um gráfico, né? Então, a primeira coisa que a gente estuda em estatística, né, que de fato é uma área da matemática, é a interpretação de gráficos. Então, a gente vai ter 3 tipos de gráficos. Os gráficos chamados gráficos de setor ou de segmentos, né? O gráfico de coluna ou barra e os gráficos de setores. Eu vou me utilizar agora, eu vou me apropriar do livro para poder mostrar para vocês os exemplos desses gráficos, certo? Então, deixa eu colocar aqui na devida página, né? Na página 139 que a gente vai fazer essas análises. Tá aqui. Esse primeiro gráfico é esse aqui. Esse é o primeiro gráfico, é o gráfico de segmentos. O que é um gráfico de segmento? É um gráfico onde ele mostra as suas informações a partir de retas, de linhas retas. Então, em um gráfico sempre vai me dar o cruzamento entre duas informações. Perceba que aqui na horizontal tá falando um pouquinho do tempo, dos meses. E aqui na vertical subindo a variação pluviométrica. O que é que isso quer dizer? É a quantidade de água que choveu em um determinado lugar. Então aqui o gráfico mostra a variação pluviométrica, que é a quantidade de chuva ocorrida em uma determinada região, durante os primeiros 7 meses do ano de 2012. Ó. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Como é que eu faço para analisar essas informações? É muito simples. Olha aqui, ó. Se eu quiser saber o quanto que choveu em janeiro, ó, você segue essa linha. Você segue essa linha e chegou no ponto. Quanto foi que choveu? Tá aqui, tá entre 100 e 200, um pouquinho mais para cima do meio. Então foi cerca de 160, né? Deixa eu ver um valor exato aqui. Fevereiro. Quanto foi que choveu em fevereiro? Você segue essa linha, chegou em quanto? 300. Quer dizer, isso aqui é o cruzamento entre duas informações, entre o tempo e a quantidade de chuva. Se eu quiser saber qual foi o mês que choveu 400, ó. Qual foi o mês que choveu 400? Ó, 400 tá aqui. Eu sigo a linha e encontro, ó. Opa, encontrei aqui. Qual foi o mês? Maio. Então quer dizer que em maio choveu 400 ml. É muito simples, certo? O segundo tipo de gráfico que a gente vai estudar é o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele mostra as quantidades na vertical, né? Na vertical subindo. Então perceba aqui, ó. Esse gráfico esse tipo de gráfico pode ser mostrado a partir da observação da variação de produtos de uma mesma característica. Bom, vamos traduzir essa informação. Esse gráfico especificadamente, né, esse gráfico de colunas mostra a preferência dos consumidores no momento de adquirir um carro popular.
Então temos algumas marcas, alguns modelos de carros. O Celta, tá aqui, o Gol, o Corsa e o Palio, certo? São 4 carros populares, bem conhecidos. E aqui a gente tem, ó, aqui nessa linha tá mostrando os modelos, né? São 4 modelos. E aqui a quantidade de consumidores, certo? A quantidade de 1000 consumidores. Então aqui, ó, é por 1000. Então aqui 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, certo? Então, se eu quiser saber aqui quantos Corsas foram vendidos, ó. Então, Corsa, qual é a altura dele? É seguindo essa linhazinha. Ou seja, foram vendidos 30 mil Corsas. Aqui, quantos Palios? Ó, aproximadamente está no meio de 30 a 40. Então, provavelmente 35. Se eu quiser saber qual foi o carro mais vendido, aí você vai olhar qual foi a maior coluna, ó. Você vai dizer que foi o Gol, né? Se eu quiser saber qual foi o carro menos vendido, a coluna menor foi o Corsa, certo? O segundo carro mais vendido, você vai olhar, foi o Celta. O terceiro, o Palio. Você pode olhar pela altura das suas colunas, certo? Aqui a gente tem o gráfico de barras, que é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença, Mel? O gráfico de coluna, ele tá na vertical, tá virado para cima. Então, se eu pegar esse negócio, eu fizer assim com ele, ó. Opa, desculpa. Se eu fizer assim com ele, vai me gerar o gráfico de barras. Eu só deitei o gráfico de coluna. Então, aqui eu tenho exatamente as mesmas informações, ó. Então, o Corsa 30, o Celta 40, o Palio 35 e o Gol 50. Mesma coisa. E o último tipo de gráfico, que é também um gráfico bem simples de analisar, provavelmente até mais fácil que o restante, é o gráfico de setores, que a gente também chama de gráfico de pizza, que parece de fato uma pizza, né? Uma divisão de pizza. Então, se eu quiser aqui, ó, distribuição de folha salarial, isso quer dizer que esse gráfico vai mostrar quanto que cada tipo de funcionário recebe, né? Geralmente é a quantidade de funcionários, né? Na maioria das vezes é representado sempre em porcentagem, né? Então veja aqui, quem tem ensino médio recebe 12,5% do salário, né? Recebe 12,5%. Quem tem o ensino médio, 75%. Quer dizer, tem muita gente com ensino médio, né? Quem tem ensino superior, 12,5%. Bom, aí eu pergunto, qual é a maior frequência aqui? O que é que aparece mais? Aí você vai dizer ensino médio, porque a cor amarela aqui é a mais predominante. Quais são as que aparecem menos? Aí você vai dizer, ó, ensino fundamental e ensino superior, ó. Por quê? As duas cores têm a mesma quantidade, 12,5 e 12,5. Então é bem fácil de fazer essa análise. O que você tem que fazer aqui é simplesmente olhar as informações e extrair o que a pergunta estiver pedindo, certo? Então, nossa aula foi essa. Se você tiver alguma dúvida, me procure como fazer essa leitura. É uma leitura bem simples. Você pode procurar também no YouTube sobre o mesmo assunto.